Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e esta semana nós estamos com o Bruno Bolzan, CEO da Vert Ecotech, especializada em desenvolver tecnologias para promover governança social e ambiental, e com o Florencio Cabral, CEO da Virtus Automação e Inteligência Artificial, que é parceira da Vert e que desenvolve tecnologias de alto impacto. No primeiro episódio, no domingo, eles explicaram para a gente o trabalho que eles fazem, os clientes que eles têm e o uso do blockchain, enfim, de todo um processo que dá transparência a esses serviços para que possam ser auditáveis. No segundo episódio, a gente falou de mecânica quântica, pois é, essa tecnologia está envolvida nas plataformas com as quais eles trabalham, e também como os fazendeiros, os agricultores, podem vender créditos a partir das plantas agrícolas que eles, dos cultivos que eles fazem, além, é claro, das reservas florestais que estão previstas, ou das reservas vegetais, enfim, previstas pela lei, pelo Código Florestal nas fazendas. Agora, a gente vai falar de como é o processo de certificação de todos esses produtos. Afinal, do outro lado do balcão estão empresas, podem ser indústrias europeias ou, enfim, de qualquer lugar do mundo que estão emitindo muito carbono e que para eles ficaria mais caro mudar os processos industriais do que comprar créditos de carbono de fazendas daqui do Brasil e, com isso, então, chegar às suas metas de redução de emissões. Bruno, eu começar com você então, porque de fato é preciso que todo esse trabalho, esse método seja reconhecido internacionalmente para que esses créditos possam ter um valor no mercado. Como funciona essa certificação? Olá, tudo bem? Então, vou falar um pouquinho aí de como é que funciona a certificação, né? Existe um processo onde a ONU determina quais são as entidades, né, certificadoras reconhecidas para a geração do crédito, tá? Então, não pode ser algo que não esteja vinculado dentro dessa metodologia, né, dessa forma. Então, essas certificadoras, você tem várias formas de validar a geração de créditos, que a gente chama de metodologia técnica, né? Então, científica, desculpa, metodologia científica. A metodologia científica vai fazer a acuracidade daquele projeto. Então, se o projeto segue aquilo lá, você submete a isso a uma validadora, que é um segundo organismo eleito aí pela certificadora que vai auditar esse projeto, vai a campo, verificar se aquilo que você determinou em projeto realmente existe e se aquelas políticas são passíveis de serem implantadas, né, para poder fazer o sequestro. Uma vez validado, tendo o ok, é submetido isso à certificadora e a certificadora dá autorização para você começar a fazer o sequestro de carbono. Cada tonelada de carbono você tem um segundo certificado, que é o certificado do crédito. E o processo final, quando você vende esse crédito para quem precisa compensar, você tem a aposentadoria desse certificado de crédito junto à certificadora. Daí, em cima disso, daí você tem o processo todo finalizado, de quem gerou até quem compensou, de uma forma bastante transparente. Florencio, e com relação a todo esse desenvolvimento tecnológico, você acha que o Brasil tem mão de obra, tem capacitação, tem acesso à tecnologia, à inovação suficientes para fazer frente a todos esses desafios? Parece que a sua empresa é uma prova de que a resposta é sim, né? Como é que vocês, enfim, enfrentaram os desafios que a gente conhece aqui no Brasil? Que tipo de formação é necessária para uma mão de obra tão especializada e o equipamento também para fazer esse trabalho? Pois é, acredito que esse seja um dos maiores desafios, né? Mas o que nós vemos aqui no Brasil é a parceria, né, das Deep Techs, né, a parceria empresa com a academia, né?
E cada vez mais nós vemos aqui que o Brasil é um grande exportador de mão de obra, né? Nessa área. Nós vemos que empresas internacionais vêm aqui para o Brasil buscar a tecnologia daqui também, né? O Brasil começa a exportar. E eu vejo que essas tecnologias também têm gerado aí grandes resultados para as empresas. A gente pode falar até dos nossos clientes aqui, mas eu queria mostrar a genialidade ali da Vert, né? Porque quando a gente passa os algoritmos, né, dentro de uma área, né, ele pega muito, capta muitos dados, né? Se é uma reserva, por exemplo, existem espécimes ali em extinção, né? Então, o crédito de carbono, ele é um crédito de maior valor, né? E se existe uma área de preservação também, né? Então, a quantidade de informações aí para serem cruzadas aí são incríveis, né? Mas ele também pode dar esse viés que o Bruno comentou sobre qual é a melhor configuração para ele rentabilizar melhor ali a área de cultivo dele, né? Versus a área de reserva, que antigamente era um custo, né? Então, hoje ele consegue ter um retorno muito maior ali por hectare, né? Então, ela consegue também dar predições aí incríveis aí, como predições de tempo, melhor tempo de colheita, né? Predições também para a gente vender o crédito de carbono, né? Então, o crédito de carbono, ele tem valores variáveis, né? Em bolsas específicas, né? Então, ele consegue analisar onde tem o maior valor e realizar naquele momento. E também ele consegue ali mudar ali o ecossistema, né, da área do proprietário, né, se aquele proprietário ali tinha alguma incerteza sobre o que ele deveria ali plantar, ou se aquilo vai dar um resultado ou não, ele tem uma predição ali na mão de que realmente pode ter um resultado melhor do que ele esperava. E aí, com isso, a gente vê um Brasil agora mais evoluído, né, buscando mais essas tecnologias para que consiga aí ser referência nessa área aí para o mundo. Isso é fundamental, não só por todo esse aspecto que já foi explorado nesses episódios, mas também a possibilidade de o Brasil continuar no comércio exterior, né? Cada vez mais a União Europeia e Estados Unidos tendem a adotar medidas, né, para banir produtos que estejam associados ao desmatamento, né? E aí, Florencio, queria te perguntar isso, quer dizer, você acha que todo esse ônus que nós passaremos a ter, estamos passando a ter, né, para garantir para os importadores que os nossos produtos, e aí é toda a cadeia, porque se você falar, por exemplo, de carne, né, de frango, aí você tem que provar que aquele milho, aquela soja, né, que foi matéria-prima dessa ração também, não originou desmatamento e não foi o mesmo exportador que plantou aquele grão, né? Isso você acha que tem um custo muito elevado ou a tecnologia consegue reduzir esse custo e, ao mesmo tempo, dar garantias suficientes para quem está lá na Europa, ou nos Estados Unidos, com aquele consumidor exigente e preocupado com a Amazônia? A gente consegue hoje oferecer isso? Sim, inclusive a computação quântica ajuda muito nisso, né? Imagina a quantidade de dados que você vai ter que analisar para chegar nesse nível, né? Ah, São bilhões de petadados aí para a gente analisar e é por isso que a computação quântica ajuda muito nisso. E a gente começa a ver aí que essa rastreabilidade aí, essa a auditabilidade aí que a gente consegue, né, com os algoritmos, né, traz aí uma segurança maior aí para o mercado, né, o mercado europeu, inclusive aí não só se preocupa aí com regulamentação, né, hoje que a gente vê muito aí a substituição de agrotóxicos sintéticos por polinização, né? É um trabalho bem interessante que a tecnologia vem trazendo. Então, ao invés de você avaliar uma área ali
que tem uma determinada praga e usar um agrotóxico sintético que pode causar câncer ou qualquer tipo de doença associada com esse agrotóxico. Você usa um predador natural ali, né, um protozoário ali que vai eliminar aquela praga. Então ele consegue trazer, inclusive para o ser humano, uma melhor vida, né? Uma saúde melhor aí, né? Porque a gente começa a usar o planeta de uma forma correta, né? Quando a gente fala do crédito do carbono, a gente tem uma grande preocupação aí para os nossos filhos, né? Porque a temperatura vem aumentando aí gradativamente, né? Principalmente agora com a guerra na Ucrânia, fala-se aí em um aumento de 2% aí no final da década, né? Isso seria terrível para os nossos filhos, né? Então, com essas tecnologias, a gente também vê uma mudança de mentalidade ali social, né? E ela realmente consegue trazer aí em nível aí de detalhe aí de produto, insumos na produção, né? E também a Vert coloca aí um metaverso, onde a pessoa pode ir lá e visitar ali a área de reserva dela, né? Visitar ali a, a comunidade, né? Que está associada, né? E que ela ganha aí dividendos aí do crédito do carbono também, e a gente vê aí uma grande evolução aí social, né, relacionada a isso. Isso pode colocar o Brasil aí na ponta aí, em termos de ecologia, né? Num programa anterior, o Braulio Dias, que é professor do Departamento de Ecologia da UNB, contou a história de uma pesquisa de morcegos insetívoros que viajam de Brasília para longas distâncias atrás de insetos que são pragas da lavoura, e eles prestam gratuitamente esse serviço, né? É uma forma da gente se reconciliar com os morcegos, que afinal transmitiram para um animal lá da Ásia, ou provavelmente, né, essa é a principal hipótese, o vírus da Covid, por exemplo. Eu sempre digo que foi o engenho, a inteligência humana que nos colocou nessa situação de mudanças climáticas, né, de aquecimento global, desde a invenção do motor a vapor, né? E é a inteligência humana que vai nos tirar dessa. E vocês dois, Bruno e Florencio, são a prova dessa minha teoria, e são dois brasileiros que estão fazendo isso. Portanto, a minha admiração e o meu agradecimento pelo trabalho de vocês. Um grande abraço. O agradecimento é meu, eu que agradeço estar presente aqui, poder ter participado aí desse podcast, agradeço muito aí a entrevista, e é isso aí, o Brasil tem total condição aí de ser a grande locomotiva nesse novo mundo sustentável que se constrói. Também agradeço, Lorival. Muito obrigado pela oportunidade e que nós consigamos aí trazer essa evolução toda aí para o Brasil, né, e para o mundo, né? Esse é o nosso propósito aqui de ambas as empresas. Muito obrigado. Essa é uma tarefa nossa, ninguém vai fazer isso por nós. Abraços e até a próxima.